Olá, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, juntos, unidos, numa só fé, num só coração, nesse tempo de Quaresma, esse tempo tão propício para refletir sobre a vida, para refletir sobre a salvação, para refletir sobre aquilo que está envolto ao tempo da Quaresma. Como eu disse, a conversão, mas a conversão é feita de quê? É feita de renúncia ao pecado, é feita de oração, né? A necessidade de rezar é feita de penitência, a necessidade de penitenciar é feita de perdão, de confissão, certo? De caridade. Então é isso que nós pedimos a Deus a cada vez, a cada programa, e que realmente essa Quaresma seja uma mudança para nós. Seja um crescimento, seja uma conversão sincera e profunda de nossa vida para Deus, em tudo, não só numa coisa, eu rezo tanto, não basta isso, é preciso largar o pecado, eu faço jejum, não basta o jejum, é preciso a gente se cercar de amor, de caridade, né? De renúncia, de largar o pecado, de buscar seguir a Deus, de amar a Deus. Amém? Bom, então vamos hoje aqui a esse evangelho que é, se não a mais bela passagem da Escritura, ou a mais bela parábola de Jesus, mas não é uma questão de beleza, é uma questão de importância e de mensagem. Hoje a igreja traz para nós, nesse sábado, a mensagem tão bela do Filho Pródigo e do Pai Misericordioso, que nós vamos ouvir e refletir juntos. Amém? Para isso, vamos pedir a graça do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir a palavra de Deus? Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3, e depois pula do 11 até o final desta passagem, que está lá no versículo 32. Então, Lucas 15, 1, 3, 11, 32, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Então, qual é o sentido da parábola? Para ensinar aquelas pessoas porque Jesus está comendo, acolhendo os pecadores. Porque os pecadores são os doentes, são eles que precisam da graça. Por que Jesus, então, está com essas pessoas? Então, ele conta a parábola para ensinar aquelas pessoas que também eles devem fazer o mesmo, e que nós devemos. Então, aqueles pecadores que Jesus estava andando ali, eram eles que precisavam. Eles eram o filho pródigo voltando para casa. E Jesus se coloca na condição do Pai misericordioso, certo? E aqueles fariseus, escribas, eram nessa parábola de hoje, é claro, o irmão mais velho, né? Que em vez de se alegrar com o irmão que voltou para casa, com os pecadores que estavam se convertendo, estavam murmurando contra Jesus e contra essas pessoas. Em vez de se alegrar aquilo que o irmão mais velho ia fazer, né? Em vez do irmão se alegrar com o filho que voltou, o irmão, né? O outro irmão mais novo que voltou para casa, ele fica de birra e de beiço porque o pai está dando a festa, porque o filho voltou. Então vamos ouvir? Continuar ouvindo, né? Que diz assim agora:
E Jesus continuou contando uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Ora, a herança aqui não se trata de herança realmente financeira, bens ou dinheiro. Se trata, né, na verdade, da questão moral, da questão da graça e pecado, né? Então o filho estava pedindo, não, eu quero sair. É como se aquela pessoa que recebeu a vida, né, recebeu o dom da fé, uma educação cristã católica, falou, não, eu quero ir para o mundo, certo? Então não é simplesmente assim de vender herança, mas de vender aquela pureza que recebeu, aquela educação que recebeu em casa, né? Foi coroinha, fez catequese, a mãe ensinou, o padre falou, a catequista mostrou. Não, eu vou para o mundo, né? Vou viver, vou sair para o mundo, vou para uma terra distante. O que é uma terra distante? É a terra do pecado, né? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Tudo esbanjou numa vida desenfreada, tudo que possuía. Então, só para vocês verem que realmente é isso, né? Então, ele foi para uma terra distante, a terra do pecado, uma vida devassa, esbanjar tudo que tinha e gastou tudo com uma vida errada. Então, foi pedir trabalho, depois houve uma grande fome, desculpa, eu pulei a passagem. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome na região, quer dizer, o vazio da vida, né? E agora eu vivi tudo isso, o pecado, e o que eu tive? Nada. O que me sobrou? Nada. Qual a alegria que eu tenho nessa vida errada? Nada. Uma grande fome, uma fome espiritual. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que mandou ao campo guardar os porcos. Ou seja, como diz a música, só restou só o pecado e nada mais, certo? Guardar os porcos quer dizer coisa vergonhosa. Eu lembro de uma pessoa, queridos irmãos, né, quando eu era jovem, inclusive essa moça, na época muito bela, chegou acho que a namorar um primo meu, alguma coisa assim, era bonita. E aí alguns anos atrás fui celebrar uma missa na minha cidade, em Resende, eu estava lá na frente do Santíssimo, antes da missa, rezando um pouquinho, e uma pessoa bate no meu olho, uma moça banguela, né, poucos dentes, e os dentes podres, e quando ela olha me pede ali, eu preciso de um dinheiro, preciso comprar uma cesta, não sei o que, eu sabia que era para usar droga, né, e aí eu chamei ela pelo nome. Eu te conheço. O que aconteceu com você? É isso que o pecado faz, queridos irmãos. Mostra a droga, o pecado, o sexo errado como uma coisa boa. Rouba tudo, até desfigura a pessoa. Ela não perde a dignidade de ser filho de Deus, mas desfigura a pessoa. Perde tudo, como esse jovem com essa menina da vida real, que foi para o pecado e não sobrou nada. Ele queria matar a fome com o que comia dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse, olha, esse caiu em si é bonito, né? É aquele toque da graça, toque do amor. É como o pai dizendo, venha, eu te espero, volte para casa. Disse ele, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morrendo de fome. Vou partir e voltar para a casa de meu pai e vou dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de teus empregados. Caiu em si, arrependeu-se daquilo que tinha feito e voltou pedindo perdão ao pai. Não, quando eu chegar em casa, mede as palavras certinhas, pai, pequei contra vós, já não mereço ser chamado seu filho, mas tenha piedade de mim que sou pecador.
Essa é a oração que a gente faz, né? Na Santa Confissão. O padre pede muitas vezes pessoas falar, repetir, né? Bom, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Então sentiu amor. A palavra aqui é moveu o seu coração, suas entranhas. O pai sentiu aquele arrepio, o seu coração disparou e o pai, o meu filho voltou. É ele. E o pai, olha só, o avistou, foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou. Então é o pai que vai ao encontro do filho. O filho volta de cabeça baixa e o pai sai correndo. Meu filho voltou. Assim é Deus. Jesus está falando do seu coração com os pecadores, como é que ele tratava os pecadores. Né? Está voltando para casa. Não estou aqui para te julgar. Sai correndo. Assim é o coração do Pai, assim é o coração de Jesus. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e voltamos para a casa do Pai. Correu-lhe, abraçou, olha só. Sinta-se abraçado por Deus. Nós somos pecadores, todos nós. Muitas vezes já tivemos algum momento de prodigalidade, né? Sinta-se abraçado, beijado, perdoado pelo Pai, por Jesus. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. No entanto, o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti o meu filho. Então, nada, é o meu filho, não é o mundo castigou ele, mas é o meu filho. Coloque um anel de dedo. O anel significa um anel da família, né? Sandália aos pés, a dignidade. Trazei o novilho gordo e matai-o. Corremos e festejamos, pois o meu filho voltou, né? Tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começar a festa. Por que a festa? Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que 99 justos. Alegria pelo pecador. O maior milagre que acontece neste mundo não é a ressurreição de um morto. O maior milagre que acontece nesse mundo são as conversões dos pecadores. Um pecador que se converte, uma grande alegria. Eis o maior de todos os milagres. Por quê? Porque a ressurreição do morto é a ressurreição do corpo. Isso é graça de Deus. É um milagre, uma graça que Deus deu a alguns, certo? Seja através de Jesus ou através dos santos, algumas pessoas, né, que tiveram uma graça no qual Deus, por meio deles, ressuscitou uma pessoa. Ok, mas a maior ressurreição não é do corpo, é da alma. Porque é ela que vale, não é o corpo. Não adianta nada eu morrer, alguém me ressuscitar e eu continuar na vida errada, morrer de novo e me perder eternamente. Então, a ressurreição do corpo, ela valeria se me servisse para a ressurreição da minha alma, para a conversão da pessoa. Então, o mais importante é a conversão, é o maior milagre, a maior graça, a maior alegria no céu. Começar a festa. O filho mais velho, aí Jesus dando indireto para aqueles fariseus, o filho mais velho estava no campo, ao voltar, já perto de casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é o teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho gordo. Porque já explicou por que recuperou seu filho são e salvo. Já era necessário para o filho mais velho se alegrar. Né? Por quê? Mas por que essa festa? Tipo assim, eu nunca fiz festa. Mas a razão é grande. É o seu irmão que voltou. Ele estava morto. Então o irmão já sabia qual era a razão da festa e mesmo assim não quis entrar. Ele, porém, ficou com raiva em vez de se alegrar e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me desses um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou este teu filho que esbanjou teus bens, olha a vida errada, agora ele vai dar nome. Então é para a gente acabar um pouquinho com esse politicamente, né, esse certinho, meio politicamente certinho, só para agradar os outros. Então é preciso falar que uma prostituta vive numa vida errada, certo? Teus bens, gastou seus bens com as prostitutas. Querem ficar bravo?
Fiquem com Jesus. E comigo também, porque estou reverberando. Então, aqui não tem o politicamente correto, não. Essa aqui mesmo, é pecado. E pronto. Bom, quem não quer crer, não creia. Mata-se para ele novilho gordo. Então o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Eis a razão. Então aqueles homens deveriam se alegrar com os pecadores, que se arrependiam, que se convertiam. Mateus é um exemplo, Zaqueu é um exemplo, Maria Madalena, a outra Maria, e quantos outros pecadores. Eis a alegria do coração de Deus, a nossa conversão. Diga assim: eu quero, Senhor, pródigo que sou, eu quero voltar para a casa do meu Pai, para a vida santa, para a vida da graça. Eu vivi do mundo, comi das migalhas deste mundo, da lavagem deste mundo, do pecado, não sobrou nada. Mas eu quero voltar para casa, Jesus. Ser acolhido pelo meu Pai, por ti. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.